126 Tweet Pop capítulo 511. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. O coração de Sylvester voltou ao seu ritmo normal quando a ilusão que a sombra de Mazan havia criado desapareceu. Ele agora podia ver tudo claramente. Shonk estava sentado em seu colo, chorando e chamando seu nome, enquanto Julius estava sentado ao longe com sua espada plantada firmemente no chão. Tanta destruição! Ele murmurou e olhou para cima. O céu estava à vista e todo o telhado do castelo havia desaparecido. Caramba, o castelo inteiro não estava mais ao seu redor. Meu filho Pudge fez isso? Tosse. Sylvester olhou para baixo novamente na frente dele. Bem ali estava o corpo de Shadowwolf Mazan, tossindo e gorgolejando. A lança do infinito foi mergulhada profundamente em seu capacete quando perfurou seu crânio e até saiu pela parte de trás de sua cabeça. Apenas. Ela tentou falar suas últimas palavras. Se ao menos fôssemos parceiros, poderíamos ter tomado o W mundo. Sylvester estava sangrando profusamente, então ele primeiro cuidou de seus ferimentos com a ajuda de Mirage. Ele comeu um bocado de cristais Solarium e derramou poções em suas feridas. Só então ele se aproximou do corpo da sombra de Mazan enquanto gemia de dor. Ele puxou a lança de sua cabeça, fazendo-a chorar de dor. No entanto, em vez de mostrar misericórdia, ele mergulhou a lança em seu peito, perfurando sua armadura e atingindo seu coração. Desta vez, a morte veio instantaneamente. Eu não te odeio. Pois todos nós nascemos com um propósito, em sua jornada foi destinada apenas até este momento. Que você encontre seu caminho na vida após a morte. Sylvester dirigiu-se a ela antes de cair de costas para recuperar o fôlego. Maxie, você está bem? Mirage pulou em seu pescoço, preocupando-se com ele. Tentei jogar explosivos nela, mas ela foi rápida. Eu vou viver. Por fim, Mazan foi conquistado. 5 anos no deserto e depois mais de 1 ano em Mazan. Ele superou a sombra de Mazan em tudo, considerando que ela planejou por quase uma década derrubar o reino de Gracia, apenas para falhar. No final, Sylvester era apenas o melhor espião. Suas derrotas significativas contra a sombra de Mazan foram apenas porque ele nunca esteve totalmente focado em lutar contra ela. Essa foi uma das batalhas mais estranhas que já vi na minha vida. A voz de Júlio veio, aproximando-se. Sylvester riu. Ele podia imaginar como parecia para alguém assistindo a luta fora da magia da ilusão. Obrigado, Julian. Quase pensei que você não viria. O velho homem de aparência séria aproximou-se da cabeça de Sylvester e olhou para ele. Eu estava hesitante. Mas então me lembrei que você é o único homem que está realmente tentando mudar a fé por dentro. Contra todas as probabilidades, com inimigos ao redor que são muito mais fortes do que você. Eu não teria sido capaz de enfrentar minha família na vida após a morte se não tivesse vindo. Ah! Sylvester riu de repente e tossiu um pouco de sangue. Vida após a morte. Então você acredita em Deus? Julian suspirou e se ajoelhou para curar os ferimentos mais graves de Sylvester. Ele pairou a mão sobre os cortês profundos e usou magia de cura. Eu acredito que existe um Deus, mas não é só isso. Tem que haver uma vida após a morte. Ou então, todo o trabalho da minha vida não significaria nada. Sylvester lembrou-se instantaneamente de Diane e do fato de que ele estava tecnicamente vivendo em uma vida após a morte. De fato, seria lamentável se não houvesse nada após a morte. Eu também gostaria de conhecer alguém. Momentos depois, Julian se levantou, pronto para sair. Lembre-se. 1 ano, apenas 8 meses restantes agora. Sylvester estava exausto demais para falar e apenas levantou um pouco o polegar. Depois, sozinho com Mirage, ele descansou no chão encharcado de sangue. Acima, ele olhou para o céu, ocasionalmente avistando pássaros voando. É meu agora, Mazan é meu. Vendo Sylvester bem, Mirage também descansou em seu peito. Maxie, quando vamos para casa? Sinto falta da Big Mom. No próximo mês, iremos para casa. Mas vai ser uma luta contínua a partir de agora até eu ganhar a cadeira do Papa. Sylvester estava cansado de lutar.
Mas ele já lutou por tantos anos e a vitória estava ao seu alcance, embora representasse o desafio mais difícil até então. Maxi, por que você está brilhando? Brilhando. Sylvester rapidamente levantou a cabeça e olhou para o próprio corpo. Eu estou subindo de nível. Sylvester se sentou e sentiu o calor subindo por seu corpo. Ele sabia que seria um processo doloroso, mas havia esquecido como era desde seu último ranking anos atrás, durante a primeira batalha com o Cavaleiro das Sombras. Finalmente, depois de tanto tempo. Ou talvez mais cedo do que o esperado de acordo com as pessoas normais. Sylvester até se deliciava com a dor, pois isso significava que ele estava ficando mais forte. Ele permitiu que o Solarium no ar entrasse em seu corpo e ajudasse no processo. Espere. E se eu usar a Elder Magic para forçar mais Solarium em meu corpo? Sem dor, sem ganho. Ele já havia vivido por esse ditado por anos. Então ele fechou os olhos e sentou-se de pernas cruzadas como se estivesse meditando. Ok, a dor e a queimação estão se intensificando agora. Uau! Maxi! Você está pegando fogo. Sylvester abriu os olhos e notou uma tonalidade vermelha envolvendo-o. Na verdade, ele estava claramente pegando fogo. Mas ele não sentiu sua pele queimando, mas suas entranhas sim. Hugo! É insuportável. Mas ele perseverou, pois o ranking up envolvia uma transformação de todo o corpo. As veias foram aprimoradas e sua capacidade de carregar Solarium foi aprimorada. O corpo tornou-se mais refinado, prolongando sua vida útil. Ele ofegou e cerrou os dentes, reprimindo a vontade de gritar em agonia. Ele apertou o punho para se controlar e impedir-se de interromper o processo. Por 2 horas, o fogo no corpo de Sylvester só ficou mais intenso e abrasador. A tal ponto que até Mirage teve que pular para trás para evitar ser queimado. Vamos. Só mais um pouco. Ele sentiu o chão tremer debaixo dele novamente. O influxo de Solarium extra estava tendo problemas para combinar com o corpo. As veias, as reservas do Solário que estavam em processo de expansão, foram esticadas ainda mais com Elder Magic. Woshi! Baque. 2 horas depois, de repente, o fogo desapareceu de todo o seu ser e ele caiu novamente. Sem fôlego, seu coração parecia disparar. No entanto, seu rosto floresceu com um sorriso animado de satisfação. Sim! Exclamou entusiasmado. Sim, sim. O que aconteceu? Mirage pulou em seu rosto e olhou em seus olhos. Sylvester ria como um garotinho que encontra doces. Ah, agora sou um grande mago. Nível 2. Uma classificação dupla, amigo. Com seu poder máximo de Charizard, ele foi capaz de matar grandes Wizards com Elder Magic. No entanto, agora, ele estava ambicioso para descobrir. Embora as chances fossem pequenas de que ele encontraria muitos grandes magos para lutar em breve. A maioria estava na Terra Santa e o resto eram seus aliados. Mas o que mais o intrigava era: como vou me sair contra um mago supremo agora? Mas ele deixou esses pensamentos de lado por enquanto e se levantou, embora mancando de um lado porque a sombra de Muzan perfurou seu fígado, e levou algum tempo para cicatrizar completamente. Ele primeiro queimou todos os corpos lá e depois saiu. Vamos encontrar a Aurora e nos encontrar com a Vance. Espero que o trabalho deles lá fora tenha sido bem sucedido. Quando a batalha dentro do Castelo Imperial estava acontecendo, uma luta diferente ocorreu fora da Cidade dos Mil Castelos. Na Cidade do Sul, de repente, milhares de cavaleiros imperiais armados apareceram e começaram a atacar qualquer um que vissem, assediando as pessoas e sujeitando-as a interrogatórios injustificados. Eles até mataram algumas pessoas, e tudo foi feito abertamente para todo mundo ver. A princípio, as pessoas ficaram com medo, aderindo à sua mentalidade de ovelha. Mas, uma vez que os cavaleiros imperiais mataram uma criança e incendiaram a casa de uma família com eles ainda dentro, a raiva aumentou. Com uma única pedra tirada na hora certa, a já tensa cidade irrompeu em fúria contra os nobres. Só então, para a proteção do povo, a famosa deusa amada da cidade, a Santa Cardeal lá de Aurora apareceu e lutou contra os cavaleiros, derrotando-os com facilidade.
A partir daí, espalhou-se a notícia de que o famoso Sylvester Maximilian, o filho de Solis, o Lord Sbag, estava dentro do castelo imperial e lutando contra o tirânico e louco imperador. A multidão enfurecida atacou os soldados comuns, levando os soldados a enviar toda a sua força de trabalho para responder. Em poucas horas, a cidade se transformou em um campo de batalha. É seguro dizer que os plebeus não eram páreo para os soldados com itens mágicos e espadas afiadas. Um massacre começou a acontecer e a raiva continuou a aumentar. Naquele momento, a coisa mais estranha aconteceu. Muitos anões começaram a aparecer por toda a cidade. Ninguém os questionou, pois lutaram muito bem contra os soldados e protegeram o povo. Por meio do relato de Aurora e de alguns homens bem posicionados de Urzin e Quimino, os rumores começaram a se espalhar. Os anões eram anões que foram mantidos em cativeiro pelo imperador tirânico nos últimos séculos, no subsolo dentro da escuridão, forçados a forjar. Enfatizou-se o fato de que todos eram seguidores de Solis, mas o imperador os escravizou. Consequentemente, a igreja de Solis estava agora furiosa com o imperador Zenith. Da mesma forma, a ira de Solis trouxe de volta Lord Bard para proteger o povo. Claro, a história parecia absurda. Mas apoiados pela violência e pela prova física dos anões falando a língua comum perfeitamente e salvando-os, todos acreditaram na amada Aurora. Na realidade, os cavaleiros imperiais foram plantados lá por Aurora e Sylvester. Os soldados que atacavam as pessoas também faziam parte do plano. Todo o caos foi organizado pelo plano mestre de Sylvester do começo ao fim. Afinal, sem destruição, eles não poderiam construir algo novo. Da mesma forma, para que as pessoas aceitassem a nova liderança dos anões e Sylvester, o caos deveria ocorrer. Na quinta hora, a batalha finalmente chegou ao fim e Sylvester chegou a Southern City. Sua auréola brilhava e sua armadura brilhava dourada. Ele ergueu a palma da mão em direção às pessoas ajoelhadas, lançando magia de luz brilhante sobre elas. Parece que ela conseguiu. O imperador Herege e seus seguidores pagãos foram mortos. Mazan foi libertado e logo a prosperidade retornará. Perdoe este bardo, pois cheguei atrasado às suas preocupações cheias de dor. Sylvester se desculpou com sua voz majestosa. Mas deste ponto em diante, a felicidade florescerá por toda parte. Das fronteiras do sul às montanhas do norte, minha luz se espalhará onde quer que viva o devoto. Além disso, trarei paz ao seu sul e interromperei a guerra sem sentido com Arsong, travada por causa da ganância e do ego de seu antigo imperador. Um homem plantado na multidão rugiu abruptamente em resposta. Salve o bardo! Viva o bardo! Em nenhum momento, os cantos reverberaram e toda a cidade ecoou com as mesmas palavras. Era fácil manipular as pessoas desde que elas mantivessem a narrativa. E isso era algo em que Sylvester se destacava. Ele continuou a andar no meio da multidão enquanto as pessoas tentavam pelo menos tocá-lo uma vez para dar sorte. Era importante para Sylvester impressioná-los, pois o Ocidente só ouvira sua história e nunca ouvira antes. Que a santa luz nos ilumine. Ele continuou dizendo até que finalmente entrou no mosteiro, que estava cercado pelos guardas da igreja. Ele encontrou a Aurora sentada na câmara de Santa Cardina. Quaisquer problemas? Nenhuma. E você? Ela perguntou cansada. Sylvester sentou-se. Imperador, magistrados, sombra de Mazan, todos mortos. Quem era a sombra de Mazan? Ela perguntou, algo que o mundo queria saber. A esposa do irmão mais velho exilado do imperador. É uma longa história, e contarei a você no caminho de volta para casa. Agora, preciso ver a Vans o mais rápido possível. Ele tem uma grande tarefa a cumprir para mim. Sylvester começou a trabalhar rapidamente e se levantou. Onde ele está? Na sala de cima. Vou levá-lo lá. Sem perder tempo, eles chegaram rapidamente à modesta sala. Mas apenas Sylvester entrou porque o assunto era extremamente importante. Em vez disso, ele pediu a Aurora que ficasse de guarda do lado de fora para que ninguém pudesse ouvi-lo. Você se sente diferente, parabéns. A Vans viu Sylvester e imediatamente notou a mudança em sua classificação de mago. Hugo.
esses elfos e seus sentidos. Avance, você me faria um grande favor? Sylvester se acomodou em uma cadeira, de frente para o elfo. É de grande importância para Sol e Bestaria. Sylvester, ou devo dizer Bard. Embora eu goste de você, não tenho motivos para fazer nada por você. Portanto, antes de me pedir um favor, diga-me o que é. Claro. Sylvester suspirou e pegou uma carta lacrada com seu carimbo pessoal. Avance, eu quero que você volte para Alfia e entregue isso ao Rei Ratagun. Twitch Pop capítulo 512. Com a partida de Avance para Alfia, era crucial estabelecer uma nova estrutura de poder no Império e restaurar a ordem rapidamente. Os demais cavaleiros imperiais e soldados do exército foram forçados a passar por uma avaliação mental por Kimino e Ozin. Se fossem aprovados, receberiam seu pagamento. Caso fossem revelados como leais, deveriam ser prontamente executados e seus corpos incinerados, sem deixar rastros. Ele também tinha que garantir a segurança dos anões libertados. Sylvester não podia simplesmente ficar de braços cruzados, esperando que as coisas progredissem sem problemas em seu próprio ritmo. A busca por legalistas teve que persistir até que todo o Império fosse encerrado. No entanto, o Império não existia mais. Os 4 reis foram formalmente reconhecidos pelo Santo Cardeal Aurora, enquanto Sylvestre os abençoava diante do povo. Os plebeus ficaram perplexos sobre como as coisas continuariam a partir daí, mas Sylvester assegurou-lhes que seu dinheiro e economia estavam em boas mãos. Sylvester já tinha um plano e começou a discuti-lo com os 4 reis recém-coroados e o líder de um importante grupo de mercadores, que também era leal a Sylvester. Sylvester apresentou-lhes documentos com novos mapas e fronteiras. Caleb tornou-se rei de Norland no norte, Ocaris tornou-se rei do reino de Mazan e o arcebispo Aten governou o reino de Marcia. Cada um tinha territórios e recursos específicos. Ao ouvir isso, algumas sobrancelhas se ergueram, não por raiva ou ganância, mas por preocupação. Portanto, Ocaris buscou esclarecimentos com razão. Vossa Graça, não devo receber a região de Marazia. Sylvester lidou rapidamente com suas preocupações. Eu entendo que todos vocês estão pensando. A região de Marazia é a carruagem econômica do Império anterior. Não tema, eu tenho um plano para isso. Ocaris, o reino de Mazan é rico em minas de ouro, então você não encontrará muitos problemas. Seguindo em frente, arcebispo Aten, você tem muitas minas de carvão e veios de cristais mágicos. E, por último, Elmond, você deve governar o reino de Soland, na fronteira com o reino do Brado Guerreiro. Seu reino ocupa um local perfeito para o comércio com o Brado Guerreiro. Sua Graça, não tenho terras agrícolas ou recursos naturais. A região foi destruída por centenas de anos de guerra. Elmond interrompeu abruptamente. Além disso, existe a ameaça de Pirates Bliss. A ilha está repleta de cavernas que tornam impossível caçá-los. Toda a costa oeste de Sorland está e permanecerá em ruínas para sempre. Sylvester concordou com ele. Eu sei. É por isso que me aventurarei pessoalmente em Pirates Bliss e matarei todos eles. Depois, irei negociar a paz com Arsong. Uma vez que isso seja feito, Sorland terá o direito principal entre todos os reinos de enviar seus comerciantes para lá. Mas, deixe-me contar a parte que enriquecerá todos vocês. A região de Marazia não cairá sob nenhum de seus domínios e servirá como uma zona econômica combinada. Isso implica que será governada por um conselho de 7 membros, com cada reino enviando 2. Você deve estabelecer regulamentos comerciais e sistemas judiciais para garantir que a região continue sendo uma fonte próspera de riqueza nos próximos anos. Em caso de empate, o São Cardeal também terá um voto. Lembre-se, senhores, eu os escolhi como reis não devido à sua linhagem, mas por sua lealdade e integridade. Não me decepcione. Sylvester concluiu seu discurso e entregou a todos os papéis documentando a estrutura básica da zona econômica e como o comércio acontecerá entre todos eles. Havia provisões para ajudar cada reino em caso de desastres naturais, como secas, inundações ou terremotos.
A Terra Santa também serviria como um superintendente contra a corrupção. E se a ganância superasse o bom senso, o exemplo do imperador Zenith seria repetido. Finalmente, Sylvester se levantou de seu assento, seus olhos brilhando ameaçadoramente para todos. Presumo que todos compreendam os eventos que se desenrolam no Oriente. Prevejo o apoio inabalável de todas as maneiras concebíveis, porque, se falharmos, prevalecerá uma administração eclesiástica injusta, mais fanática, mais corrupta e mais sedenta de poder. Todos os reis recém-nomeados se mexeram desconfortavelmente em seus assentos. Mas eles sabiam que era a mão de Sylvester em suas cabeças que manteria seu reinado garantido. Não aceitamos nenhum outro papa além do Senhor, Vossa Graça. O arcebispo Aten declarou. Aqueles pagãos do Oriente foram longe demais. Sim, estamos com você, Vossa Graça, Caleb exclamou, o mais animado do grupo. Afinal, ele era um escravo ao lado de Sylvester não muito tempo atrás. Sylvester assentiu e decidiu retirar-se. Nesse caso, irei para o Arsong. Enquanto isso, exijo que vocês 4 formalizem um tratado comercial. Que a Santa Luz nos ilumine. Os 4 reis saudaram Sylvester em vez do contrário. Ele já era o Papa em suas mentes. Sylvester deu um longo suspiro depois que saiu da reunião. Ele estava realmente cansado, mas não havia tempo a perder. Na melhor das hipóteses, ele poderia passar um mês no Ocidente e depois atacar a Terra Santa e tomá-la. Mas antes disso, ele tinha que descobrir com quem iria lutar. Apenas o primeiro guardião, ou o conselho do santuário também. Você está pronto? Aurora se aproximou dele no momento em que Sylvester saía do castelo. Você parece um morto-vivo. As olheiras não combinam com o abençoado bardo, meu irmãozinho. Sylvester colocou suas mãos no ombro de Aurora e descansou o queixo em sua cabeça antes de fechar os olhos. Ele havia crescido significativamente desde a última vez que se encontraram. Eu não sabia que outra Ana residia na cidade. Bom. Ei. Ela deu um soco em seu peito, mas não fez nada para Sylvester, para seu grande aborrecimento. Hugo. Você está crescendo rápido demais. Nem mesmo um pequeno dente. Sylvester sorriu e passou por ela. Vamos. Temos alguns piratas para matar e depois encontrar uma rainha falsa. Ambos já haviam terminado seu trabalho e saído da cidade. Eles atravessaram a Southern City e chegaram à floresta próxima para seguir para o oeste em direção ao Pirates Bliss. Siga meus passos rápido. Vou usar Lighttiles para andar no ar. Não tenho tempo a perder com os piratas. Vamos acabar com eles a caminho de Warsong. Sylvester ordenou. Aurora silenciosamente se arrastou atrás dele. Antes mesmo de perceber, ela se viu andando sobre ladrilhos invisíveis feitos de magia de luz. Eles estavam correndo em sua velocidade máxima e, mesmo assim, Sylvester manteve o ritmo da magia sem esforço. Ele mudou tanto. A igreja roubou dele o seu verdadeiro sorriso. Ela percebeu o estado de espírito dele e ficou desapontada consigo mesma por ser incapaz de fazer qualquer coisa. Tendo testemunhado seu crescimento desde a infância, ele era de fato seu irmão mais novo, mesmo que se tornasse o Papa. Uma hora depois, eles finalmente chegaram ao céu acima da ilha conhecida como Pirates Bliss. Era uma região extremamente rochosa, sem árvores ou grama à vista. Vários navios piratas de 3 mastros estavam ancorados perto da costa e alguma atividade era claramente visível. Em sua marca, Aurora desembainhou sua espada. Sylvester balançou a cabeça. Não há necessidade, vou matar todos eles deste mesmo lugar. Apenas observe. Sylvester levantou a palma da mão para a ilha abaixo dele. Eu não preciso empregar meu ataque principal contra eles. Uma mera centelha de Elder Magic pode melhorar qualquer coisa além de sua imaginação. Pequenas faíscas se materializaram diante da palma de Sylvester. No entanto, desta vez, eles não eram leves, mas sim chamas. O ar ficou denso e difícil de respirar devido à presença de fogo, mas os 2 grandes magos permaneceram inalterados. Oxi! Uma tempestade colossal de fogo furioso explodiu da palma da mão de Sylvester,
atingindo a ilha rochosa. As chamas eram tão imensas que devoravam tudo em seu caminho, inclusive os navios ancorados nas proximidades, reduzindo-os a montões fumegantes acompanhados de lamentos humanos agonizantes. Estrondo. Explosivos detonaram na ilha, expondo ainda mais as cavernas. O fogo infiltrou-se pelas fendas, consumindo tudo que estava escondido e fazendo com que as pedras se liquefazem. Como uma chama mágica, sua temperatura e poder destrutivo superavam os de fogos comuns. Elder Magic forneceu o toque final. Ponto mediano cm por 15 minutos. Sylvester desencadeou uma barragem ininterrupta de fogo sobre a ilha. Nenhuma fumaça saiu, nem gritos de socorro surgiram. Qualquer coisa dentro da ilha sucumbiu ao fogo, com a carne derretendo nas rochas. Eu acho que isso vai bastar. Sylvester finalmente parou. Vamos continuar para Warsong. Sylvester partiu, deixando a Aurora vários passos atrás, desnorteada. Ela ficou surpresa com a destruição mágica de Sylvester. É verdade que ela possuía a capacidade de imitar suas ações, mas gerar um incêndio tão extenso por vários minutos esgotaria uma parte significativa de suas reservas de solário. No entanto, ela viu Sylvester se afastando com facilidade. Um grande mago nível 2 é tão forte. O que será dele quando atingir o posto de mago supremo? Aurora ponderou, sentindo-se ao mesmo tempo aliviada e preocupada. Afinal, o poder extremo era algo que também corrompe as mentes e torna a pessoa excessivamente confiante. Ela rapidamente começou a segui-lo silenciosamente. Mas ele é sábio demais para cair assim. No final das contas, sua fé nele permaneceu inabalável, forjada por anos de amizade genuína. O reino do Brado Guerreiro não suspeitava da visita abrupta de alguém tão poderoso quanto Sylvester. O reino também pode possuir 3 grandes magos na melhor das hipóteses, mas mesmo assim, não era segredo quanto caos 2 grandes magos da Terra Santa poderiam causar. Quando Sylvester e Aurora cruzaram a fronteira excessivamente militarizada, com a terra encharcada de sangue dos 2 lados, eles foram recebidos por uma vegetação luxuriante. Verdadeiramente, Warsong foi mais abençoado do que Mazan. Florestas gigantes de árvores e dezenas de castelos apareceram em seu caminho. Sua arquitetura era muito diferente de qualquer outra que Sylvester tivesse visto antes, pelo menos em seu mundo atual. Os edifícios tinham uma estrutura de pagode, e os telhados com bordas pontiagudas eram particularmente bonitos. As pessoas também, embora tivessem tons de pele diferentes, tinham uma aparência semelhante com olhos estreitos. Eles parecem asiáticos. Logo, eles seguiram a estrada principal e chegaram acima de um lago gigante com altos picos rochosos semelhantes a penhascos. Possuíam alguns castelos também, mas do solar e no próprio ar, Sylvester podia sentir que pelo menos um grande mago vivia ali. Esse é um castelo enorme, exclamou Aurora. Sylvester concordou, com vista para a cidade do Deus do Trovão, a capital do reino do Brado Guerreiro. Era composto de vários castelos, com um gigante no centro, servindo de base para o rei. A notícia do meu retorno já deve ter chegado até ela. Pela minha experiência e informação, a rainha-mãe não se ajoelhará facilmente, ele adivinhou. Mas não precisamos ser sutis com nossa abordagem. Estou aqui para fazê-los se render e assustar, não para passear. Abruptamente, Sylvester começou a descer, criando seus lentitíles como uma escada. Sobre as muralhas da cidade e os edifícios, eles apareceram diretamente no grande pátio onde muitos soldados imperiais estavam treinando em formação, balançando longas lanças e gritando. Baque! Sylvester não era sutil e, por ser um homem de pele clara e cabelos dourados, facilmente chamava a atenção de todos. Os soldados viraram suas espadas para Sylvester e imediatamente o cercaram. Mas eles não ousaram atacar, pois o traje de Sylvester mostrava que ele era um alto clérigo, e a placa de classificação em seu peito mostrava uma cor de diamante, revelando que ele era um grande mago. Sylvester ergueu as palmas das mãos para emitir luz e criou uma auréola atrás da cabeça antes de falar com uma voz estrondosa sem forçar a garganta ou parecer estar gritando.
traga a sua rainha e prepare-se para ouvir meu sermão. Sylvester Maximilian, bardo de Solis, está aqui. Chegou a hora de você decidir prosperar ou enfrentar o desespero. Sublinhado. Notas do autor. O próximo capítulo será o último deste volume. E o nome do próximo volume com certeza vai te emocionar. Tywich Pope capítulo 513. A retumbante voz de Sylvester reverberou por todo o castelo, ecoando nas altas paredes. Os soldados ficaram inquietos quando o halo de Sylvester se materializou, e os contos lendários que sempre ouviram pareciam ganhar vida diante de seus olhos. Baque. Nunca ninguém ousou levantar a voz a 1000 milhas deste castelo. Um homem desceu do céu, aterrissando com um baque poderoso. Seu corpo estava vestido com simples mantos pretos, firmemente enrolado em torno dele. Possuindo as mesmas características de olhos pequenos, ele corajosamente confrontou Sylvester. Então por que você comete tal transgressão? Sylvester continuou emitindo halos sem pausa e respondeu com um hino breve e simples. Conquistando seus inimigos no norte, venho com o coração cheio de calor. Bard, fui chamado, pronto para ouvir seu juramento. Para abençoar esta terra, traga seu rei adiante. O homem, inconfundivelmente um grande mago e um dos principais guardiões do reino, avançou para Sylvester. Seus olhos ardiam de fúria, mas Sylvester permaneceu inabalável. Só quando o homem ficou a um palmo de distância de Sylvester ele falou. Eu sou conhecido como Tanzaken, sua santidade. Ele prontamente se ajoelhou, estendendo as mãos para frente em oração. Sua presença agracia esta terra. Nenhum outro dia pode ser tão grandioso. Por favor, me acompanhe até a corte real. Claro, o Arsong é mais fiel do que Mazan. Eles lutaram contra Mazan por tanto tempo apenas com a ajuda da igreja. Caso contrário, Mazan teria conquistado todo o oeste há muito tempo. Sylvester pôs a mão na cabeça de Tanzaken. Mostre o caminho, meu irmão na fé. Tenho assuntos urgentes para discutir. O homem se virou e gritou para o povo. Vá. As boas-vindas do que Sylvester recebeu foram além de suas expectativas. Ele havia antecipado algum nível de dúvida, desconfiança e talvez até hostilidade. No entanto, ele se viu incapaz de questionar o homem, pois a aura de adoração estava mais forte do que nunca. Niel não os contatou. Ele manteve o decoro e seguiu Tanza para dentro dos prédios pelos vários corredores sinuosos. Era esplêndido, como seria de esperar de um castelo real. No entanto, era diferente de outros lugares. Ao contrário do Oriente, onde a maioria das decorações eram feitas por meio de candelabros, mármores, retratos e ornamentos, em Warsong era feito usando vários pergaminhos escritos, pergaminhos de batalhas e até mesmo armaduras de batalha colocadas em muitos locais. O local também não ostentava tapetes caros e apresentava pisos de madeira finamente polidos, apesar da estrutura externa do prédio ser feita de pedras. Logo, eles chegaram a uma grande porta de correr guardada por 2 homens. Os 2 saudaram Tanza e os deixaram entrar rapidamente. Primeiro pai. Tanza entrou e se ajoelhou diante de um pequeno trono no centro do salão razoavelmente grande. Não era nada avassalador como Mazan, e até mesmo o trono estava simplesmente empoleirado em uma pequena escada de um único degrau. Embora todo o trono parecesse ser feito de ouro, incluindo todo o chão em que o trono estava assentado, tinha braços grossos e um grande encosto redondo com milhares de minúsculas letras rúnicas inscritas. O rei ou rainha em Warsong era tratado como o primeiro pai ou primeira mãe pelos súditos, já que o rei deveria ser o protetor e provedor do povo, fazendo dele o pai de todos. Claro, não se esperava que a igreja o chamasse assim, pois para eles, o primeiro pai é Solis. Primeiro, pai, eu apresento a você, favorecido por Deus, filho de Solis, bardo do Senhor, grande cruzado, matador de dragões, destruidor de impérios e descendente de Solis, São Silvestre Maximiliano da Terra Santa. O salão estava vazio além dos soldados e da realeza. Sylvester olhou para frente enquanto estava no tapete vermelho que levava ao trono. Para sua surpresa, havia 2 pessoas sentadas no trono. À esquerda estava sentado um menino de não mais de 13 anos,
em traje real de Warsong e um peculiar chapéu de 7 pontas. Enquanto isso, ao lado dele estava uma mulher com vestes roxas semelhantes, mas ela usava um chapéu triangular com uma rede preta que cobria seu rosto apenas o suficiente para permitir que ela visse ou fosse vista ligeiramente. E essa é a rainha-mãe. Sylvester sabia que a mulher tinha o poder. Mas por razões oficiais, ele teve que se dirigir apenas ao menino. Sylvester baixou a cabeça por um breve momento para mostrar respeito, pois não precisava se ajoelhar. Eu ouvi muito sobre o Warsong, o poderoso reino que defendeu contra Mazan e saiu vitorioso todas as vezes. Mas você não precisa mais entrar em conflito, pois Mazan não existe mais. A linhagem Mir-Mazan foi extinta e cada um de seus grandes magos se transformou em cinzas. Então por que você nos agracia aqui, Sua Santidade? A mulher falou. Para ver com quem você está. A Terra Santa foi tomada por um pagão. O Papa está desaparecido. Traidores devastam os locais mais sagrados de nosso mundo enquanto as conspirações muito escondidas são reveladas. Diga-me, Warsong, você permanecerá para proteger a fé. Sylvester não terminou quando a mensagem foi entregue. Você veio aqui para me ameaçar? A mulher levantou-se de repente. Informar é uma palavra mais adequada, Vossa Majestade. As linhas de batalha podem ser removidas. Eu destruí Pirates Bliss no meu caminho para cá. Uma nova era de ouro está sobre nós com comércio, paz e amizade entre todos. A questão é, você aceitará ou rejeitará? Sylvester não cantou nenhum hino na frente dela, pois ela conhecia bem a Terra Santa após anos de cooperação. Nenhuma quantidade de santidade funcionaria nela. Ela começou a caminhar para Sylvester com passadas curtas. Meu filho, Onsi Warsong, está crescendo rapidamente e ganhando respeito. Em 2 anos, ele atingirá a maioridade e assumirá a responsabilidade pelo reino. Não posso tomar uma decisão que coloque em risco a terra que ele está destinado a governar. Silenciosamente, ela parou 1 metro à frente dele e estendeu um pergaminho dobrado. Sylvester pegou e desdobrou, apenas para ficar atordoado. Ele olhou para o rosto dela e depois de volta para o papel para lê-lo baixinho. Minha irmãzinha de sangue, temo que chegou a minha hora. Se você descobrir esta carta e eu tiver partido da luz deste mundo, imploro que dê seu apoio a Sylvester Maximilian, meu escolhido e confiável sucessor. Tenho fé que ele iniciará uma era de ouro da fé, impulsionando nosso mundo a grandes passos. Um futuro mais sereno e próspero nos espera. Confie em mim, Nia, seu irmão, Asheltar Creed. Seus olhos o examinaram repetidas vezes, procurando por pistas ocultas, mas não encontraram nenhuma. Pope e esta mulher compartilham um vínculo semelhante ao meu com Aurora. Agora eu entendo como Warsong durou tanto tempo. O que eu sou para a princesa chilena, Pope foi para isso. Nia. Mas ele não pode estar morto. É impossível ele sumir sem fazer barulho. Sylvester pôs fogo na carta que tinha na mão e olhou para a mulher diante dele. Ela estava olhando para o rosto dele por vários momentos. Ela se virou e chamou seu filho. Reonce, por favor, venha. Como um menino feliz, o garoto correu para ficar ao lado de sua mãe. A mulher pegou sua mão e mais uma vez olhou para Sylvester. Sua Santidade. Desejo que meu filho herde um reino próspero em um mundo harmonioso. Abençoe-nos, eu lhe peço. De repente, ela começou a se ajoelhar, fazendo até o filho se ajoelhar diante de Sylvester. Os dois caíram de joelhos, juntando as mãos em oração. Você é o abençoado bardo do Senhor. Não pode haver outro papa além de você no reino de Deus. Ela falou baixinho. Os guardas na sala e o grande mago também se ajoelharam rapidamente, igualmente surpresos com as ações de seu governante. Sinto uma tremenda quantidade de medo, ansiedade e esperança com a adoração. Sylvester tentou avaliar sua sinceridade. Faz sentido. Com a morte do Papa, sou sua última esperança. Os séculos de guerra devem ter cobrado um preço alto deles, tanto em termos de população quanto de finanças. Todas as suas grandiosas aparências do lado de fora eram uma fachada. Sylvester colocou as mãos sobre suas cabeças, imbuindo-os com magia de luz. Levantem-se,
Vocês dois. Estou comovido com seu gesto. Esta devoção à fé será lembrada para sempre nos anais da história pelas próximas gerações. Nia se levantou, lágrimas de alívio brotando em seus olhos. Vou mobilizar o exército, santidade. Ah! Acabei de perceber que fui chamado de santidade desde o momento em que aterrissei. Então já me aceitam como Papa. Não há necessidade, recusou Sylvester. Remova a frente de guerra estabelecida com Solande, o novo reino situado ao seu norte. Uma nova rodovia comercial será construída e novas rotas de navegação começarão a operar. O Arsong pode acessar os mercados de Marazia, e eles podem acessar os mercados de Warsong. Arranjar casamentos entre soldados aposentados e viúvas, o maior dever que o Arsong pode cumprir para mim é prosperar. Ela juntou as mãos e expressou gratidão repetidamente. Obrigado, Sua Santidade. O Arsong estará em dívida para sempre. Se houver algo que você precise para suas batalhas, por favor, nunca hesite. Me dê sua mão. Sylvester estendeu a palma da mão. Sem hesitar, ela obedeceu, embora a confusão enchesse seus olhos. Sylvester infundiu um pouco de sua magia em seu corpo e examinou sua assinatura do solário. De agora em diante, poderei me comunicar com você mesmo se estiver situado a 10.000 quilômetros de distância. No entanto, há uma coisa que desejo. Você tem um grande mago chamado Dagoritling. Desejo trazê-lo junto. O homem era o ninja que alertou Sylvester sobre uma conspiração contra ele quando ele estava no castelo do rei Gland. Porque ele o queria. A resposta foi muito simples. Ninjas são fascinantes. Assim que aprender suas técnicas, me pergunto o que serei capaz de fazer com minha magia ancestral. Dagorit? Claro, Vossa Santidade. Com isso, Sylvester se preparou para viver. Então, devo recuar e me preparar para a guerra. Que a luz sagrada ilumine o canto guerreiro, que todos possamos enfrentar o mal, sempre fortes. Amém. Cabeças curvadas em reverência. Com isso chegou ao fim a aventura de Sylvester no Oeste. Infelizmente, um após o outro, sua vida era tal que contínua era o teste do destino. Durante uma época em que as amizades e a fé estavam sendo testadas no continente Sol, um navio atracou às pressas no porto real de Iriregnum, a cidade imperial do reino élfico de Alfia. Um elfo magro de cabelos negros emergiu do navio, com um largo sorriso no rosto. Ele caminhou orgulhosamente em direção ao castelo imperial, e os soldados nunca o impediram. Visitando algumas de suas lojas de comida favoritas em seu caminho, ele rapidamente entrou no castelo e encontrou seu irmão mais velho. Bater. Bater. Por que você está no seu quarto no meio do dia? Como um irmão mais novo mimado, Avans entrou depois de bater 2 vezes. Você não vai nem cumprimentar seu irmãozinho. Avanço. Uma voz assustada reverberou de dentro quando o rei elfo se levantou de sua cama, seu rosto parecendo corado como se estivesse sem fôlego. Avans sorriu, ainda tentando encontrá-los. Bem, tenho notícias melhores para você. Para encurtar a história, fui capturado pelo Império Mazan e aguentei quase um século em uma gaiola lá. Isso foi até que alguém chegou e destruiu o Império, libertando-me com esta carta muito importante que definitivamente não li por curiosidade mortal. O rei Ratagun não estava disposto a sorrir, embora sem dúvida estivesse horrorizado ao saber o que aconteceu com seu irmão mais novo. Ainda assim, ele pegou a carta por curiosidade e notou o selo rompido. Você não leu? Não tenho tempo. Por que você não resume o que está nele? Evans deu de ombros e caminhou até uma mesa com frutas. Porque é melhor se você ler. No que diz respeito diretamente a você, literalmente. Suspirando, o rei Ratagun abriu e desdobrou a folha de papel antes de lê-la baixinho. Querido pai, Baki. Apenas as 2 primeiras palavras, e ele caiu na cama, para grande diversão de Evans, que riu disso. Continue lendo, meu irmão. É uma carta do meu Salvador. Ah, um rapaz tão bonito. Não é de admirar que ele seja um de nós. Ratagun percebeu que suas mãos tremiam, mas apesar de todas as tentativas, não conseguiu controlar. Então ele apenas continuou, querido pai,
Sou Sylvester Maximilian, filho de Xavier Maximilian. Fui informado anos atrás que sou meio élfico e sou filho do rei élfico. Durante anos, vivemos com medo de que alguém descobrisse, mas prosperamos de alguma forma. Anos que passamos na organização mais poderosa, subindo na hierarquia e ganhando respeito. No entanto, alguns conspiradores levaram a melhor sobre mim pela primeira vez. Shadowwolf Mazan foi quem me derrotou em Sambal. Agora, a sombra de Mazan está morta e o Império Mazan está fragmentado em 4. Muitos desses adversários surgiram no passado e todos pereceram antes de mim. Mas desta última vez, meu inimigo reside na Terra Santa, proclamando ser o Papa. Ele está equivocado, pois só pode haver um verdadeiro Papa, eu, Sylvester Maximilian. Não peço sua ajuda, nem peço seu apoio. Tudo o que espero é que você possa interromper a Grande Guerra por um ano, o que será suficiente para eu reivindicar o trono mais alto. Uma vez que isso ocorra, talvez possa haver paz eterna entre nossos dois reinos, talvez possamos nos encontrar. Não sei que tipo de homem você é, mas como monarca, respeito você e espero ter esse respeito retribuído. Mamãe disse uma vez, seu pai pode ser incrivelmente bonito, mas não é o mais brilhante. Então, pai, espero que você seja tão brilhante quanto a minha luz desta vez. Seu filho, pingar. Pingar. Lágrimas grandes e pesadas caíram sobre a folha de papel, umedecendo-a. O belo rosto do rei ficou feio quando ele liberou todas as suas emoções ocultas. Com os olhos bem fechados, o nariz erguido e a boca trêmula, ele apertou o papel e apertou-o contra o peito. Ei! Ele riu, parecendo uma bagunça feia. Certo, só Xavier diria isso. Meu filho. Avance, ao vê-lo, sorriu. Ela não está errada. Sylvester é muito mais abençoado do que você em beleza, cérebro e músculos. Deixando de lado sua vergonha, o rei Ratagun continuou a chorar, mas agora com orgulho. Claro. Ele é meu filho. Então o que você vai fazer? O rei Ratagun olhou para seu irmão, a determinação voltando ao seu rosto. Eu não estava lá quando Sylvester nasceu. Eu não estava lá quando eles quase foram mortos. Eu os decepcionei inúmeras vezes, não vou perdê-los novamente. Ratagun levantou-se e caminhou até a sua mesa de estudo para escrever. Um ano não é nada, mesmo que o mundo inteiro seja o que ele quer, vou ajudá-lo a passar por isso. Tio-Itipop capítulo 514. A lua, o sol e as estrelas pareciam se alinhar de maneiras que alguns consideravam as mais afortunadas, enquanto outros consideravam presságio do pior infortúnio. Um novo dia começou na região leste do continente só com a notícia se espalhando pelos reinos. O reaparecimento de Sylvester Maximilian não era uma questão de dúvida, mas uma certeza, pois os diversos espiões e clérigos nas terras ocidentais alcançaram suas contrapartes no Oriente. Reino das Terras Altas, desde a morte de Sylvester, tudo começou a declinar. A igreja, a fé, as pessoas e as terras, todos foram atingidos por secas e tempestades como se Solisa estivesse punindo o reino mortal. Tendo considerado Sylvester como seu próprio filho, King Glan ficou arrasado durante os primeiros 2 anos, incapaz de entender como tal calamidade poderia surgir inesperadamente. Sua raiva irrompeu contra a igreja por tê-lo enviado sozinho e depois contra Sambal, mas o condado já havia sido dizimado, pois um homem muito mais poderoso e colérico do que ele sentia a mesma tristeza. Consumido pela angústia, ele só podia se esforçar para manter seu reino e dar uma vida próspera ao povo. Por mais de 5 anos, ele se dedicou a fortalecer seu reino, soldados, comida e magia. Ele se concentrou em todos eles. Posteriormente, atuou como administrador da Terra Santa por 6 meses, onde detectou a presença de uma conspiração. Antes que qualquer mal pudesse acontecer a ele, ele voltou para casa e começou a preparar Iglan para o pior que ainda estava por vir. Atrox. A rainha Trinity chamou o nome de seu marido quando ela correu para seu quarto à noite. A notícia chegou do oeste, Sylvester vive. O rei Atrox permaneceu desanimado, sua cabeça baixa enquanto ele lia os relatórios do tesouro. Não brinque com esses assuntos, Trinity. Não. Veja.
É uma missiva de Sir Doloren com seu selo, e nossos mercadores do oeste disseram as mesmas palavras. Ela insistiu e colocou a carta diante do marido. Ele não apenas vive, mas ficou mais forte do que nunca. Ele derrubou o Império Mazan e o dividiu em 4 reinos. Foi a sombra de Mazan que o matou em Sambal. O conde era inocente. Ao ouvir detalhes tão intrincados, ele não podia descartar isso como um mero boato. Assim, ele leu a carta e, à medida que as linhas se desenrolavam, seus ombros se alargaram e sua cabeça se ergueu. A escuridão na sala começou a se dissipar, substituída por uma nova sensação de rejuvenescimento. Ele matou todos os grandes magos de Mazan, o imperador e a sombra de Mazan. Ele agora está a caminho da Terra Santa para receber as bênçãos do Papa Sheltar Creed. O rei Atrox Iglan murmurou, seus olhos quase se enchendo de lágrimas. Papa Shel? Mas ele se foi. Quem viu o corpo dele? Rainha Trinity questionou. Há algo errado, Atrox. Leia a carta de Sir Doloren. Ela diz que devemos permanecer preparados para sitiar a Terra Santa. Baque. Ele vai fazer isso então? O rei Atrox teve um momento de realização. Ele está indo para a cadeira do Papa. O coração de ambos disparou com a ideia de Sylvester se tornar o Papa. O que você deseja fazer? Perguntou a rainha Trinity. O rei Atrox sorriu amplamente. Minha linda rainha. Depois de tanto tempo, finalmente me sinto rejuvenescida, como se finalmente pudesse respirar livremente. Você sabe o que quero fazer, minha rainha? A rainha sorriu e, ao mesmo tempo, as duas falaram. Ataque. Secos 60.000 soldados. Todos eles devem ser implantados. Sim, nós atacamos. Enquanto isso, no reino Gracia, a rainha Isabela assumiu o governo do reino. Tendo trabalhado do lado de fora, ela se concentrou em tudo o que Sylvester lhe disse. Ela utilizou a experiência do Conde Riveria, do Barão Strongarm, da Duquesa Meline Seling e da Duquesa Bethany, junto com o chefe tribal Kuruki para fortalecer seu reino e aumentar a produção industrial. Riqueza, poder e conexões eram tudo o que ela desejava alcançar, levando-a a forjar uma estreita amizade com o rei Gland e Lorenar do reino Blackheart, anteriormente Sorrow Kingdom. Com a orientação constante de Sir Doloren, ela sempre tomava as decisões certas, como se as ideias emanadas de Sir Doloren estivessem em harmonia com tudo o que Sylvester planejara. No entanto, o que mais a devastou foi a perda de seu amado. Felix ainda não foi encontrado em lugar nenhum. Visto pela última vez na Terra Santa, ninguém sabia se ele estava vivo. E aquela tênue possibilidade e a centelha de esperança de que ele permanecesse vivo a consumia lentamente. Felizmente, ao seu lado estavam Tempus Gracia e Olympus Gracia, seus 2 tios que sempre a apoiaram. Depois, havia Gideon Gracia e Sir Bob, os únicos grandes magos remanescentes do reino. O que deseja fazer, Majestade? Não podemos continuar a dar refúgio a Mandibard e correr o risco de sermos atacados pela Terra Santa. A primeira divisão do exército deles já está sobre nós. Gideon Gracia tentou oferecer conselhos a Isabela. Ela, vestida com seu vestido branco, permaneceu sentada em seu trono. Seus longos cabelos loiros e rosto pálido eram tão lindos quanto antes, mas suas expressões eram semelhantes ao gelo do norte, nunca mudando, congeladas no tempo. Seus olhos cinzentos careciam de qualquer aparência de alegria, pois o mundo havia arrancado dela todos que ela já amou. Não vou trair Madre Xavier. Ela me tratou como uma verdadeira mãe quando residi sob seus cuidados. Gracia nunca se ajoelhará, nunca nos envolveremos em atos de traição. A Terra Santa caiu nas mãos dos pagãos, o que é bastante evidente por sua exigência de matar uma mulher inocente. Isabela respondeu friamente, sua voz baixa, mas cheia de realeza. Gideon Gracia, infelizmente, viu-se sem alternativas. Então, devemos nos preparar para a guerra. Não acredito que outros reinos nos ajudarão nisso, é uma transgressão contra a fé. Acho que você deveria dar uma olhada à Sua Majestade. Nesse momento, o leal guarda pessoal de Isabela, Sir Murpus, veio correndo. Uma carta do rei Gland chegou. Chegou em um pássaro morto-vivo.
Os olhos de Isabela se arregalaram e ela se levantou do trono. Ignorando o vestido pesado, ela desceu as escadas altas e pegou a carta, abrindo-a e lendo-a. Silvestre vive. Ele está vindo para tomar a Terra Santa. Estou reunindo meu exército. Você deveria fazer o mesmo, jovem rainha. Rei Atrox Igland. Um breve sorriso finalmente apareceu em seu rosto antes que ela olhasse para cima. Guardiões. Preparem os exércitos. As terras altas estão conosco. Sir Murpus, você deve proteger Mãe Xavia com sua vida. Não deixe ninguém chegar perto dela. Agora sabemos por que aquele pagão a queria. Levante os estandartes da guerra. Vamos cumprimentá-los com nossas lâminas afiadas. Isso não é mais apenas uma guerra, é uma cruzada. Blackheart Kingdom, sorrou anteriormente, foi devastado pelo terremoto catastrófico e pelas atrocidades cometidas pelo Grão-Duque do Pat. 6 anos atrás, Sylvester matou o malvado duque e confiou o reino ao grande mago que parou o tempo para a reconstrução. Com um fluxo constante de fundos, mesmo após a morte de Sylvester, o reino mais uma vez se manteve orgulhoso, com aldeias, vilas e cidades prósperas. O povo voltou a sorrir e começou a esquecer os horrores do passado. Com a ajuda de alianças com Igland e Garcia, Blackheart nunca mais passou fome. E, acima de tudo, Lord Enarra aguardava ansiosamente a chegada da princesa, a nova rainha Zelena. Eu sabia que você voltaria, Lord Bard. Solis nunca pode abandonar seu próprio filho. Bem-vindo de volta. Enar murmurou enquanto estava sentado na sala do trono quase vazia. No entanto, ele nunca ousou ocupar o trono e, em vez disso, sentou-se na pequena cadeira ao lado dele. Reúna o exército. É hora da Guerra Santa. Ele berrou. E diga-me, o que está acontecendo em Riveria? Por que o rei Riveria está tão calado? Ele traiu aquele que o colocou no trono. Enquanto os reinos e nobres senhores e senhoras se reuniam para reunir seus soldados, um homem alto e solitário passeava pelas trilhas secas na floresta ao redor da montanha Eden de Riveria. Repleto de vegetação luxuriante e beleza natural, ele encontrou consolo longe da vida tensa do passado. Arranca. Sendo alto o suficiente, ele arrancou sem esforço uma maçã de uma árvore e deu uma mordida. Satisfeito, ele partiu um pedaço e ofereceu a simpáticos esquilos que se acostumaram com o gentil gigante que habitava entre eles. Os veados, os lobos, os tigres e até os coelhinhos, todos o respeitavam e não resistiam a ele melhor do que dóceis cachorrinhos. Um pequeno barraco de um cômodo feito de galhos, folhas e outros materiais funcionava como seu local de descanso. Além de comer, tudo o que fazia era meditar e rezar em nome dos Solis, pois pode ter saído da terra do Senhor, mas nunca abandonou sua fé. HMM. Um leve sorriso apareceu em seu rosto gentil, evidente para todos os animais verem. Finalmente, você voltou, meu jovem bardo. Quase temi que minha lâmina enferrujasse em meu quintal. Então chegou a hora de você nascer, finalmente, o verdadeiro sol nascerá. Antes que ele se levantasse lentamente, seus olhos se abriram do estado meditativo, e um fogo carmesim ardente os dominou, fazendo-os brilhar como se um predador estivesse caçando. Eu esperarei, não há necessidade de se apressar, não importa hoje ou amanhã. Os inimigos da fé estão destinados a ter seus crânios esmagados. Estrondo. O fogo irrompeu de seus pés e se espalhou ao seu redor, consumindo o pequeno barraco, o humilde lugar que ele chamou de lar por 6 anos. Finalmente, uma razão para viver e lutar apareceu, e era seu dever permanecer, pois sua única existência deveria ser temida. Ele chutou o chão abaixo dele e recuperou um baú grande. Abrindo-a, ele olhou para as roupas por um momento e começou a vesti-las. Mantos vermelho carmesim, as mesmas cores da armadura e o capacete pontiagudo. Ele se cobriu de vermelho da cabeça aos pés, e até os olhos tinham a mesma cor para mostrar. Baque. Finalmente, um toque suave de seu cajado pesado extinguiu as chamas vermelhas atrás dele, e ele deu um passo à frente. Papa Silvestre, seu leal inquisidor, ainda vive. Sublinhado,
Notas do autor. Eu inicialmente escreveria parte de Sylvester também. Mas decidiu segurá-lo, pois teria arruinado a vibe da cena final. Notas curiosidade. O título de Grande Cruzado de Sylvester nunca foi retirado dele. Twitch Pop capítulo 515. A jornada do oeste para o leste foi muito mais fácil desta vez do que nunca. Com o controle recém-descoberto sobre os 4 reinos, Sylvester montou sem esforço os cavalos para o norte, indo em direção ao reino de Norland. Ele havia passado um mês na região de Marazia, supervisionando vários juramentos e assinaturas de tratados. Ele tentou ao máximo estabelecer uma ordem econômica aceitável que pudesse beneficiar todos os 4 reinos. Felizmente, não demorou muito para que a vida das pessoas voltasse ao normal. Como o plano mestre de Sylvester impediu uma guerra em larga escala, houve perda mínima de vidas e trabalho. Isso garantiu que as colheitas fossem colhidas a tempo e os campos fossem semeados novamente. Ele também deu maneiras de aumentar o rendimento das culturas, como a criação de estrume e a implementação de outros métodos de irrigação. Afinal, a fome foi uma das principais causas da devastação econômica e social do mundo, especialmente em uma era tão primitiva. Portanto, garantir a segurança alimentar tornou-se a principal prioridade para uma economia próspera e resiliente. No entanto, um desenvolvimento inesperado para Sylvester foi os anões escolherem acompanhá-lo e lutar contra a Terra Santa. Eles não guardavam rancor contra a fé e eram seguidores devotos de Solis. Eles simplesmente desejavam seguir Sylvester e servir sob sua liderança, pois acreditavam que ele era um homem abençoado pelos céus. Como Sylvester não podia prometer a eles um refúgio seguro no oeste, ele finalmente decidiu liderá-los e estabelecê-los perto da Terra Santa. Claro, vencer a guerra era o pré-requisito inicial. Embora ele tivesse que admitir, os anões eram construtores excepcionais. Seguindo os projetos de Sylvester que incorporavam a suspensão de mola, eles rapidamente criaram novas e esplêndidas carruagens para si. Em uma semana, eles produziram quase 80 carruagens, suficientes para transportar sua população de pouco mais de 1000. Não os colocarei em batalha, Sylvester anunciou sua decisão aos outros. Eles já suportaram o suficiente e, como o primeiro povo a não abraçar Solis, quero que sejam bem tratados para que um dia possam espalhar a fé entre outros anões no continente. Acompanhando Sylvester estavam Aurora, Sobreaquer e Dagorit, todos grandes magos. Seguindo atrás deles estavam Ozin e Quimino, ambos formidáveis por si só. Quanto a Zilena, ela não estava acostumada com cavalos e viajava de carruagem. Mas você vai fazer uso de sua experiência em forja, não vai? Perguntou Aurora. Caso contrário, seria uma oportunidade perdida. Eu já ordenei que eles construíssem canhões Solarium, então eles vão ajudar no aspecto da produção. Mas estou me preparando para esse momento há anos. Gracia e o reino das terras altas nos esperam com seu exército preparado. Quanto à Riveria, sempre esperei que ela me traísse, então tenho algo planejado para isso. Nosso plano é subjugar o inimigo com tanta força que eles não podem fazer nada além de morrer. A partir de agora, acredito que temos o guardião Bloodline, Sobreaquer, você e Geralt ao meu lado. Mas, ao mesmo tempo, tenho o rei e a rainha Igland, Lady Bethany e Normanny, Elderchef Kuruk, Lorenar e Dagorit comigo. Isso nos torna 11 grandes magos, contra os 4 do primeiro guardião Niel, incluindo ele. Sylvester calculou as probabilidades meticulosamente. Então por que você ainda está preocupado? Aurora perguntou. Porque sinto que as coisas são mais complexas do que parecem. O desaparecimento de Pope, a aquisição repentina de Niel é. Saint Scepter permanecendo ocioso na Terra Santa. Receio que uma conspiração maior esteja em jogo e minha suspeita recai sobre Saint Scepter. O homem possui uma estranha magia que faz com que alguém o esqueça, a menos que esteja diretamente à vista ou seja forçado a lembrar. Sylvester disse, de repente lembrando a Aurora e Sobreaquer sobre o homem, pois eles também o haviam esquecido. Aurora ficou maravilhada. O quê? Eu? Acabei de me lembrar dele de repente. Como?
Sylvester puxou as mangas sobre o pulso e mostrou uma tatuagem com as palavras Santo Cetro. Só me lembro dele por causa disso. Posso esquecê-lo, mas posso criar o hábito de olhar para isso a cada poucas horas. Como ele está fazendo isso? Ela questionou. Lamentavelmente, Sylvester não tinha ideia disso. Talvez seja algo parecido com minha bênção de luz. Mas a quem ele serve, essa é a questão maior. Sobreaquer interveio naquele momento. Lord Bard, então isso significa que ele serve a outra divindade. Eu não sei. Sylvester não se atreveu a expressar seus pensamentos. Primeiro, Pope disse que há alguma presença que tenta suprimi-lo. Quem são eles? Deuses? Só descobriremos quando confrontarmos. Mas, estou inclinado a acreditar que ele também é um mago supremo. Sylvester disse, pintando uma situação aterrorizante. Especialmente para Sylvester, foi muito mais aterrorizante, pois ele testemunhou o chefe Antilus matando sem esforço os grandes magos. Sua força de nível 2 do grande mago, mesmo com Elder Magic, nunca resistiria a um mago supremo por muito tempo. Após sua sugestão, nenhum deles falou mais. Era crucial se preparar mentalmente para a batalha, que estava destinada a se tornar mais desafiadora à medida que avançavam. Sua longa comitiva de carruagens e cavalos logo virou à direita e cruzou a parede divisória que separava o leste e o oeste. Eles chegaram ao cume alto sobre o qual ficava o condado de Sambal. Mas, como eles esperavam, o muro de fronteira foi destruído e a entrada do condado de Sambal estava totalmente aberta, sem guardas ali. Então eles entraram nos longos túneis inclinados e subiram, já que todo o leste do sul ficava em um terreno mais alto do que o oeste. Olhe para tudo isso, a Aurora exclamou emocionada. Depois que a notícia de sua morte chegou à Terra Santa, o próprio Papa veio aqui e destruiu tudo. Sylvester suspirou e olhou em volta, apenas para testemunhar montes de escombros, alguns adornados com vegetação murcha. O lugar já foi a morada da formidável Casa Sambal, mas foi reduzido a ruínas por esquemas de uma única mulher de Mazan. Onde você está, Félix? Ele sentia mais falta de seu bom amigo, e uma pitada de tristeza entrou em sua mente. Espere. São essas pessoas? Aurora de repente exclamou e incitou seu cavalo a avançar. Em um momento, eles chegaram ao que parecia ser uma grande favela, ou talvez até pior do que isso. Havia centenas de tendas cônicas feitas de roupas esfarrapadas cor de terra. Eles eram pequenos e as pessoas ao seu redor também estavam desnutridas, quase sem usar nada. A multidão de pessoas miseráveis se reuniu lentamente ao perceber a chegada barulhenta da comitiva de Sylvester. Com olhos temerosos e sem esperança, eles permaneceram sem voz durante todo o caminho. Quem são vocês? Sylvester os questionou. Sambal foi destruído. Por que você ainda reside aqui? Um homem deu um passo à frente para falar e, surpreendentemente, ele usava vestes de clérigo. Porque Sambal é seu único lar. Pelos crimes cometidos pelo conde, as pessoas também estão sofrendo. Eles foram evitados por qualquer outro condado, ducado ou baranato. Esses são os párias de sol. Sylvester olhou para o considerável grupo com pena. Esta foi mais uma consequência imprevista de longo prazo dos planos de Shadow Wolf Mazan. Quem é você? Perguntou o clérigo. Você não é marrom. A Aurora desmontou de seu cavalo. Eu sou o nono guardião, Aurora Foxtron, e esse é o quarto guardião, Sobreaquer. O homem a quem você se dirige é Sylvester Maximilian, de volta das garras da morte, depois de descobrir as tramas do Império Mazan, que planejou e destruiu Sambal. Conde Sambal era inocente, sacerdote. O que? Acho que você deveria dar uma olhada. Somos inocentes. As pessoas murmuravam, olhando para a esquerda e para a direita. Seus corpos fracos não tinham força suficiente para gritar ou comemorar. Só a confusão eles podiam permitir. Com isso, Sylvester deu um passo à frente e conjurou uma auréola atrás da cabeça, mas não cantou, pois não era hora. Eu sou Lord Bard, Sylvester Maximilian. Não se preocupe, meu povo. Hoje, seu sofrimento termina. Comida, água e abrigos serão todos cuidados,
E logo o sambal será reconstruído. Tenha fé. Sylvester então olhou para o padre. Leve-me para o posto avançado do seu mosteiro. O padre apenas olhou para o rosto de Sylvester com a mandíbula aberta. Ninguém poderia deixar de reconhecer aquele olho brilhante. Você é realmente Lord Bardo. Mas ele deveria ter quase 2 metros de altura, e sua voz é tão pesada quanto o trovão do céu. Sylvester olhou para o rosto de Aurora. Ele não tinha ideia do que havia ocorrido no leste durante sua ausência, ou que tipo de propaganda havia sido espalhada pelos vários bardos leais em todo o continente. Bonk! Aurora cortou a cabeça do padre. Idiota, essas são apenas palavras exageradas. Lord Bard não precisa ter quase 3 metros de altura para destruir montanhas. É algo que ele pode realizar até mesmo durante o sono. O padre balançou a cabeça estupidamente. Isso faz sentido. Por favor, venha comigo. Montamos um acampamento murado para o trabalho do mosteiro. Juntamente com os anões, eles seguiram para a retaguarda do acampamento oprimido. Lá, um acampamento vigiado apareceu, cercado por cercas de madeira de pelo menos 2 metros de altura. Não era grande, com uma área de aproximadamente 50 metros quadrados. Depois do que aconteceu na Terra Santa, alguns de nós que se recusaram a aceitar o novo Papa vieram para cá e começaram a cuidar do povo. O padre os informou. Inicialmente, pretendíamos ir para o oeste, mas ao encontrar tantas pessoas na miséria, decidimos ajudar. Qual é a situação atual? Sylvester perguntou. Não é bom, respondeu o padre. A igreja despachou seu exército para atacar a cidade verde de Gracia. Eles procuram tirar Madre Xavier de lá e matá-la. Foi o que eu vi. Sylvester quase matou seu pobre cavalo quando seu corpo estremeceu com a notícia. Se ela morrer, tudo isso não terá sentido. Niel, vou me certificar de que você sinta uma dor diferente de qualquer ser humano na história. Mas por quê? Dagoretti questionou. Vindo do ocidente, ele não era muito versado na política oriental. Aurora olhou para Sylvester para ver sua reação antes de responder. Por quê? Mãe Xavier é a mãe de Lord Bard, e ela é sua fonte de força. Se algo acontecer com ela, a fé perderá seu verdadeiro papa. Por quê? Dagoretti queria perguntar mais, mas calou a boca abruptamente quando notou o rosto frio de Sylvester. De fato, o mundo perderia seu verdadeiro papa se Xavier perecesse, pois ela era a razão pela qual Sylvester trabalhava tanto, para ter uma vida pacífica com ela. Em meio ao silêncio, o padre os conduziu até a maior tenda no centro do acampamento. Todos desmontaram de seus cavalos e entraram na casa em ruínas. Sylvester assumiu a liderança e procurou o responsável, um bispo, como o padre havia mencionado. Que a santa luz nos ilumine. Sylvester cumprimentou e examinou seus arredores. O espaço era apertado, com várias mesas posicionadas próximas às paredes da tenda. Os padres sentavam-se ali, absortos em escrever e carimbar documentos. Enquanto isso, bem no centro da sala havia uma única mesa ocupada por um homem usando uma mitra de bispo. Que a luz sagrada ilumine o bispo encontrou sua língua congelada uma vez que ele olhou para cima e notou o longo cabelo loiro, rosto melhor do que qualquer príncipe nobre, e olhos mais dourados do que o próprio ouro. Você. O bispo pôs-se de pé, tirando o cocar, com os olhos marejados de lágrimas. Vê seu retardado de merda. Todos os padres largaram suas penas e olharam para cima, surpresos como o típico gentil líder ruivo recorrendo a uma linguagem tão chula. Sylvester caiu na gargalhada. Essas são as primeiras palavras que você profere para o seu melhor amigo que voltou da morte. Gab? Estou ferido. Gabriel saltou sobre a mesa e, em um único salto, abraçou Sylvester em um abraço fraternal, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Bem-vindo de volta, meu irmão. Você ficou mais alto. E, infelizmente, mais bonito. Sylvester riu e se soltou do abraço para ver o rosto do amigo. Gabriel não tinha nenhuma semelhança com seu antigo eu. Agora, ele possuía cabelos ruivos curtos, um rosto envelhecido adornado com rugas da idade e olhos cansados marcados por olheiras.
Você parece velho, Gab. O que aconteceu com você? Gabriel suspirou e olhou para baixo. Eu. Eu estava perdido depois da sua morte. Depois que alcancei o auge da minha força mágica e cavalheiresca. Apenas os livros eram meu consolo. Gabriel recuou e pegou um livro de sua mesa. Isso é o que acontece com você depois de ler todos os livros da biblioteca avançada da igreja, repetidamente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.